Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. O mundo acompanha com o coração apertado a possível eclosão de uma guerra séria no Oriente Médio. Hoje vamos falar sobre o que levou a esse ataque, ao ataque israelense contra o Irã. Quem sabia disso? Quem vai ficar feliz com isso e quem vai se entristecer? Sobre como essa guerra pode afetar o mundo ao redor, para quem ela é vantajosa. Bem, já adianto que tanto a Rússia quanto a Ucrânia vão aproveitar o fato de que o mundo está ocupado com outras coisas e vão tentar causar o máximo de dano possível uma à outra em termos de equipamentos, infraestrutura e pessoal. Israel caminhou para esse dia desde 7 de outubro de 1923. Mas, na verdade, vinha se preparando e planejando muito antes, entendendo que esse passo era inevitável, porque o Irã gritava a morte a todos que não gostavam deles. Desde 1980, o Irã trabalha na criação de uma bomba atômica e de mísseis capazes de levar essas ogivas até Israel e a Europa. Os mulás querem se tornar insubstituíveis e a melhor garantia para isso é a possibilidade de lançar uma bomba atômica em Paris, Bruxelas, Londres, Jerusalém e Bonn. Várias vezes, os cientistas iranianos estiveram bem próximos do objetivo, mas sempre que isso acontecia, ou o mundo descobria os segredos do Irã, ou Israel bombardeava esses segredos. No último ano do governo Obama, que, na minha opinião, odiava Israel e os Estados Unidos quase igualmente, a liderança iraniana teve uma oportunidade sem precedentes de realizar seu desejo mais profundo. A Europa e os Estados Unidos assinaram com eles um acordo para não desenvolver armas nucleares durante 10 anos. Ou seja, vocês não fazem isso agora, mas depois terão sinal verde. Por favor, façam quanto quiserem, quando quiserem, como quiserem, mas aguentem 10 anos. Em outras palavras, a partir de 18 de outubro de 2025, o Irã poderia reiniciar o programa, retomar o desenvolvimento de armas nucleares, agora já com o consentimento da Europa e dos Estados Unidos. Diariamente, de manhã e à noite, a liderança do Irã repetia: nós destruiremos Israel assim que conseguirmos armas nucleares. A Rússia, a Coreia do Norte e o Paquistão se comprometeram a ajudar a acelerar esse programa e a contribuir para esse nobre objetivo. O Irã, como todos nós entendíamos e como ficou sabido, não parou o enriquecimento de urânio e secretamente continuou o mesmo programa que havia prometido encerrar. Os inspetores não tinham permissão para visitar os locais que os iranianos, digamos, não queriam que fossem visitados. E nos bastidores, o Irã até fez um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica de que eles mesmos iriam se inspecionar, eles mesmos, e depois reportariam como se tivessem sido inspecionados por inspetores internacionais. Maravilha. Realmente, todas essas organizações internacionais nos deixam muito felizes o tempo todo, certo? Então, quando Trump 45 chegou à Casa Branca, ele cancelou esse acordo absurdo. E, de repente, ficou claro que o Irã estava se preparando em vários lugares. Ou seja, não só bombas, mas também mísseis que, como eu já disse, são capazes de alcançar Israel e a Europa. E todos os dias, de manhã e à noite, os mulás, e com eles todo o povo iraniano, crente em Alá nos mulás, não sei, gritavam mais alguma coisa: morte a Israel, e, de quebra, também morte à América. E a qualquer notícia de problemas nesses dois países, o povo iraniano saía às ruas, dançava e comemorava qualquer desgraça dos israelenses ou americanos. O Biden chegou e praticamente cancelou todas as sanções, não lembro se todas ou parte delas, mas pelo que me lembro, todas as sanções que estavam sobre o Irã. E o Irã conseguiu reconstruir o internacional terrorista, incluindo, consequentemente, operações marionetes como Hamas, Hezbollah, Houthi, patriotas iranianos que estão no Irã, no Iraque, e o regime de Assad na Síria. E o Irã encontrou para onde vender seus hidrocarbonetos.
E isso significa, além disso, bem, é para a China. Além disso, recebeu mais de 160 bilhões de dólares em dinheiro vivo, dinheiro do Obama, que foi levado de avião da Europa. Eles passaram a ter dinheiro clandestino, que podiam, como se diz, distribuir pelo mundo todo, e com esse dinheiro podiam organizar e operar organizações terroristas praticamente no mundo inteiro. Recebendo Trump 47, que eles tentaram destruir, matar, falando de forma simples, ou seja, organizar um atentado. Os iranianos começaram a cooperar ativamente com a Rússia, fornecendo drones e outras armas em troca de centrífugas e tecnologias de armas nucleares. Mas antes de Trump, houve uma troca. Israel neutralizou o Hamas, eliminou a liderança do Hezbollah e empurrou o Hezbollah para o norte do Líbano, afastando-o de suas fronteiras. Ao mesmo tempo, a Turquia ocupou a Síria. Assad e seu círculo mais próximo foram expulsos de Damasco para Moscou. Ele era um vassalo do Irã. O Irã, é claro, ainda tem os Houthis, que foram bombardeados por Trump, e ainda tem tropas dentro do Iraque. Ou seja, se as marionetes do Irã realmente não podiam mais atuar, continuando a função que lhes foi designada de cães de guarda na aproximação ao Irã, como a Coreia do Norte para a China, então eles se tornaram significativamente menos numerosos e agora o Irã praticamente fica cara a cara com Israel e o mundo ocidental. No dia 14 de abril de 2025, o presidente Trump escreveu à liderança iraniana: "Nós não vamos esperar para sempre. Vocês têm 60 dias para mostrar progresso real nas negociações. Se vocês não concordarem em desistir de sua busca por criar uma bomba atômica, as consequências serão graves." Trump nunca explica o significado de graves consequências e não foi diferente desta vez. E no dia 13 de junho de 2025, chegou exatamente o 61º dia, ou seja, se passaram 60 dias desde que esse aviso foi escrito. O Oriente Médio em alerta. O Oriente Médio está à beira do caos depois que Israel realizou uma série de ataques contra instalações nucleares e de mísseis do Irã, destruindo a cadeia de comando de Teherã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que isso é só o início. Esta operação continuará por quantos dias forem necessários para eliminar essa ameaça. O Estado judeu se recusa a ser vítima de um holocausto nuclear promovido pelo regime iraniano. Deixei claro repetidamente, Israel nunca permitirá que aqueles que pedem nossa destruição obtenham os meios para alcançar esse objetivo. Israel afirma ter começado a derrubar dezenas de drones iranianos. Em resposta, o presidente Trump pede ao Irã para fazer um acordo enquanto é possível, antes de se reunir com seu Conselho de Segurança Nacional. Edward Lorenz, correspondente da Casa Branca, traz as últimas notícias. Olá, Edward. Olá, Haddad aqui. Tudo isso cria justamente essa incerteza em relação ao fornecimento mundial de petróleo, e isso afeta os mercados, causando o aumento dos preços do petróleo. O presidente, acreditamos, está agora finalizando aquela reunião sobre questões de segurança nacional na sala de situação com sua equipe de segurança nacional. Hoje de manhã, no Truth Social, o presidente declarou que os radicais no Irã agiram ousadamente. Agora todos eles estão mortos e a situação só vai piorar. Já houve muitas mortes e destruição, mas ainda há tempo para acabar com esse massacre, pois os próximos ataques, que já estão planejados, serão ainda mais brutais. O Irã deve chegar a um acordo antes que seja tarde demais. Mas o que estava acontecendo nos bastidores? A Operação Leão Ascendente, naturalmente tirada da Bíblia, foi preparada durante 8 meses. A primeira fase incluía 3 ondas de ataques. O Mossad criou uma fábrica de produção de drones de combate em território iraniano e, na noite do 61º dia, lançou-os ao ar. E com a ajuda de operadores que também estavam no Irã, os drones seguiram em direção aos bairros residenciais, onde vivia a liderança do Exército e da Guarda Nacional. O chefe do Estado-Maior-General do Irã e seu primeiro vice foram eliminados imediatamente por ataques precisos justamente em seus quartos.
Ao mesmo tempo, mais 4 oficiais foram mortos que deveriam comandar a resposta a possíveis ataques de Israel. No total, em seus quartos, havia, aliás, mais 2 pessoas. Eles são os principais desenvolvedores de armas nucleares e mísseis do Irã. Ou seja, toda a cadeia de comando foi interrompida, o que significa pânico e falta de compreensão sobre o que fazer. Pelo menos nas primeiras horas do ataque de Israel aos pontos, digamos, nucleares e de mísseis. A segunda onda foi um ataque ao centro de enriquecimento do Irã. E isso é Katanu, se não me engano, assim se chama, e Fordo, onde estavam os reatores. E depois, pelos laboratórios em Kandab e Harambade e pelo depósito de mísseis balísticos que fica em Partir, todos os ataques tiveram êxito. Os agentes do Mossad no Iraque coordenaram esses ataques 12 horas antes do ataque. Trump disse em uma coletiva de imprensa: muito simples, nada complicado. O Irã não deve ter armas nucleares. Eu quero que eles tenham sucesso e que sejam bem-sucedidos. Nós vamos ajudá-los a ter sucesso e vamos negociar com eles. Nós faremos tudo o que for necessário. Do meu jeito habitual. Eu não tenho nenhum sentimento ruim em relação a eles. Que façam o que queremos deles e ficaremos muito felizes com o sucesso deles e até vamos ajudá-los. O Irã não podia deixar de responder. Claro, a honra do uniforme exige isso. E durante o dia passado, cerca de 150 mísseis balísticos e 100 drones foram lançados em direção a Israel. Todos os drones foram interceptados e de 2 a 7 mísseis conseguiram passar pela defesa, atingiram os subúrbios de Tel Aviv e explodiram. Naturalmente, um prédio foi danificado, aparentemente um edifício comercial ou industrial, por assim dizer, e uma casa residencial, ou seja, um prédio de escritórios ou industrial e uma casa residencial. Agora, vários carros que estavam estacionados próximos também pegaram fogo. 63 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Uma em estado grave e outra em estado crítico. Os demais escaparam apenas com ferimentos leves, como estilhaços ou arranhões, como costumam dizer. Considerando que um míssil balístico iraniano custa cerca de $1 milhão, o Irã gastou $150 milhões em mísseis, drones, pequenos itens e afins e obteve sucesso. Danos parciais em 2 prédios no valor de $50 a $100 mil para conserto, além de 2 israelenses gravemente feridos. Ou seja, $75 milhões e, respectivamente, 75 mísseis balísticos. Nesse ritmo, o Irã teria que gastar $525 bilhões para ferir 7 milhões de israelenses. Além disso, eles teriam que fazer isso com 525 milhões de mísseis. E eles têm apenas 1.000. E mais 1.000 até o final de 26. Bem, 2.000 mísseis são menos do que o Irã precisa. 525 milhões de mísseis. O Irã é um grande produtor de petróleo. Ou pode ser... E agora, quando há uma guerra no Irã, uma guerra com Israel, são possíveis ataques de retaliação. Israel pode atacar instalações petrolíferas e isso pode interromper o fluxo de petróleo do Irã. Isso levará à redução da oferta numa época do ano em que muitos americanos viajam. A demanda é maior nos meses de verão e é por isso que os preços do petróleo reagem dessa forma. Alguns especialistas do mercado acreditam que isso pode ser uma reação exagerada, já que há petróleo suficiente no mundo. O chefe da Agência Internacional de Energia diz que os estoques de petróleo são suficientes e que eles estão prontos para intervir, se necessário. Resta aguardar as consequências a longo prazo. Israel está preparado para atacar as instalações petrolíferas do Irã, o que rapidamente empobreceria o país e provavelmente provocaria uma mudança de regime. O céu sobre o Irã não está mais protegido por nada. Tudo, por assim dizer, toda a defesa foi destruída. Bem, como informou Netanyahu, nós podemos destruir toda a sua indústria petrolífera ou podemos não fazer isso. Vocês têm 2 opções: sair do caminho e nos deixar destruir tudo o que está relacionado a armas nucleares e mísseis balísticos. Se vocês decidirem nos atacar ou atacar a América, nós vamos explodir todas as suas refinarias de petróleo, portos, depósitos de petróleo e praticamente destruir a sua economia. Essa foi uma mensagem para a liderança do Irã, para o povo do Irã.
Netanyahu disse: nós queremos ser amigos do Irã e queremos que vocês consigam se livrar desses monstros horríveis no governo de vocês. Estou traduzindo livremente, senhoras e senhores. Ele falou de forma um pouco diferente. E nós somos e continuaremos sendo amigos do Irã, do povo iraniano. Sempre tivemos um relacionamento maravilhoso. Nossos maiores aliados no Oriente Médio eram o Irã, até esses canalhas assumirem o poder. Então, quero colocar a cereja do bolo no meio, não no final, no meio, porque vou terminar com algumas coisas interessantes sobre Israel. Então, a cereja do bolo vem agora. Me enviaram um programa chamado Reações dos Ucranianos, Alexandre Shelest, 1 milhão de inscritos, e uma tal de Snezana Egorova, uma ideóloga parecida do nacionalismo ucraniano. Veja, todos esses acontecimentos no Oriente Médio e na Ucrânia estão diretamente ligados entre si. Mas, afinal, pelo que exatamente eles estão ligados? Eles estão ligados por uma certa nação jurídica que, como se sabe, penetrou em todas as esferas de influência, informacional, de poder e financeira. Nós também conhecemos bem esse fator. Não se pode deixar de considerar que a nacionalidade judaica é composta por pessoas muito inteligentes, muito perspicazes, muito astutas e criativas, que conseguem chegar a qualquer lugar porque possuem certas características. Ou seja, nós, judeus, somos uma nação tão perspicaz, inteligente e astuta que consegue entrar em qualquer lugar. Os lugares não estão definidos, mas possuímos certas características. Isso quer dizer que nós conseguimos entrar no Irã, pelo que entendi. Não somos nós que devemos contar isso, nem devemos nos surpreender, porque uma pessoa de nacionalidade judaica agora lidera o nosso país eslavo, que até recentemente era assim. Um país eslavo, até recentemente? É assim, senhoras e senhores, a Snezana não é fraca. E o que há de ruim nisso? Sob sua orientação cuidadosa, como vemos, está sendo destruído o ninho da ortodoxia na Ucrânia. A Igreja Ortodoxa Ucraniana Canônica está sendo eliminada sob vários pretextos, sob o pretexto calunioso de que, supostamente, a Igreja teria contribuído para incitar a discórdia. De modo geral, sob vários pretextos, os templos são tomados, destruídos, os mosteiros são expulsos, as pessoas são mortas, presas e assim por diante. Ou seja, o terrível judeu Zelensky, aliás, batizado, ou seja, do meu ponto de vista, ele é um convertido, né? Ou seja, absolutamente um estranho, não é dos nossos. Levem ele com tudo. Mas mesmo assim, porque o sangue dele é judeu, então ele tem rabo e talvez chifres. Mas na verdade, quem sabe melhor disso é a esposa dele. E ele destrói a ortodoxia a qual ele pertence, que significa que foi construída por santos antissemitas. E que tipo de antissemitas? E na pequena Ucrânia, não. Na pequena Rússia, na grande Rússia e na Ucrânia, foi construída pelos santos, a ortodoxia foi construída pela Ucrânia e pela grande Rússia. Por quê? Todos ficam em silêncio, exceto Snejaná. Por que todos ficam em silêncio? É que, por definição, ninguém quer levantar essa questão. Nós, crianças da União Soviética, fomos acostumadas ao fato de que existe a carta na manga do povo judeu, que se chama Holocausto. E toda pessoa que de repente começa a dizer algo, a fazer alguma reclamação aos representantes da nacionalidade judaica, imediatamente cai sob a terrível definição de antissemita. Reclamações podem ser feitas a todos. Os russos vieram, matam, os ucranianos então são bandeiristas, então assassinos. E só os judeus são as pobres vítimas infelizes, que sempre são queimados, perseguidos, exterminados, e eles, coitadinhos, continuam indo. Então, sob o sol do campo, repetindo que Deus o julgue. Porque a guerra no Oriente Médio, onde Israel por muitos anos foi o posto avançado da política externa americana, ou seja, falando grosseiramente, estava em um ambiente hostil.
Ou seja, falando grosseiramente, era como uma pequena ilha de um Estado judeu entre países árabes que, em princípio, não tinham nenhum sentimento positivo em relação aos judeus. Porque entre eles há uma luta constante desde os tempos antigos, uma guerra. Desde Abraão, desde Ismael, o pai de todos os muçulmanos, que na verdade Sara, a esposa legítima de Abraão, expulsou junto com sua mãe Agar para o deserto para que morressem lá. Porque ela já tinha dado à luz seus próprios filhos judeus. E desde então, apesar de supostamente serem contos, supostamente serem mitos, lendas, parábolas, até hoje as pessoas modernas, quando eles estão em conflito em Israel, árabes e judeus ficam cara a cara. E os judeus gritam para os árabes: vocês são bastardos, vocês não são filhos legítimos do nosso pai Abraham. Nós sim somos filhos legítimos. Sinceramente, não me lembro de já ter dito alguma vez para árabes em Israel que eles não são filhos legítimos e que eu sou filho legítimo. E, sendo totalmente sincero, nunca ouvi nada assim em conversas. Nem em conversas com árabes ou judeus. Existem ou podem existir idiotas assim em Israel? Com certeza. Aliás, já encontrei em Israel 2 Napoleões e um Chaliapin. Fugi do Chaliapin. Mas por quê? Porque os judeus se infiltraram em todos os lugares e fazem seus negócios escorregadios. Para transferir Israel para o território da Ucrânia, é preciso começar uma grande guerra aqui. E Netanyahu está lidando com isso muito bem. Eles contam aos escravos seres sem cérebro que não sabem nada sobre a vida, que na verdade estamos trazendo democracia para vocês e que vocês serão felizes, escravos burros. Por isso, coloquem todos de 4. Nós vamos enfiar nosso bastão em vocês e girá-lo no seu ânus, para que vocês sintam que a vida é maravilhosa e surpreendente. Na verdade, eles precisavam desse grupo agressivo de pessoas que escaparam do Holocausto, das perseguições, se estabeleceram nesta terra e começaram a conquistar, a recuperar seu espaço vital. Ou seja, o fato de os palestinos terem deixado eles entrarem em sua terra e de terem os recebido de braços abertos, isso de forma alguma fez com que eles fossem gratos a eles. Ou seja, os judeus começaram a lutar, eles eram beligerantes, eles são beligerantes. Eles simplesmente sempre fingem que são grandes pensadores, mas na verdade eles têm grupos sérios que estão prontos para matar e morrer por essa fé deles. Bem, tá vendo? No final das contas, tudo é simples. O que você achou? Interessante? É assim que pensa 50% da população da Ucrânia, ou 95%, pelo jeito que eles odeiam Trump, América, Netanyahu, Israel, está mais perto de 95%. Sim, olhando a imprensa ucraniana dos últimos 2 ou 3 meses, eu já não vejo mais lá a luta contra Putin. A Ucrânia se levantou em um só impulso para lutar contra Trump. E também contra o Partido Republicano e todos os trumpistas, aos quais alguns daqueles que me ouvem também pertencem. Isso aqui eu ainda não li para vocês. Os comentários que foram escritos sobre o que Snejana disse, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Comparado ao que está escrito nos comentários, Snejana é um anjo, uma nevinha angelical de Deus. Sakal, durante o ataque ao sistema de defesa aérea do regime iraniano, eliminou dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar. Como escreve Sakal, cito, nas últimas horas, caças da Força Aérea, sob a orientação precisa da inteligência, realizaram um ataque em grande escala contra o sistema de defesa aérea do regime iraniano no oeste do Irã. Durante os ataques, dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar foram destruídos. E, como é destacado na mensagem, ao longo de toda a guerra, o Exército de Defesa de Israel atacou sistematicamente o sistema de defesa aérea do regime iraniano e de seus representantes no Oriente Médio. Além disso, surgiu aqui um ponto muito interessante, porque, segundo a mídia israelense, Israel se preparou durante muitos anos para uma operação contra o programa nuclear e de mísseis do Irã. A preparação incluiu a criação de uma base de drones dentro do Irã e o envio de armas de alta precisão e soldados das forças especiais para esse país.
Segundo o representante, agentes do Mossad criaram uma base de drones no território do Irã, perto da capital Teherã. Esses drones foram ativados à noite e atacaram lançadores de mísseis terra-a-terra direcionados a Israel. Além disso, veículos com sistemas de armamentos foram secretamente trazidos para o Irã. Esses sistemas desativaram os sistemas de defesa aérea iranianos, garantindo superioridade aérea e liberdade de ação para os aviões israelenses no território do Irã nesta noite. E agora? Você deve estar se perguntando. Opção 1. O Irã faz todo o possível para causar o máximo de dano a Israel. Resposta: destruição da economia do Irã. Opção 2. Israel finge que está fazendo todo o possível, mas na verdade silenciosamente se esconde em um cantinho. Israel então destrói tudo o que está relacionado à produção atômica e de mísseis, mas não toca no setor de energia e na indústria. E em ambos os casos o Irã corre rapidamente até Trump e implora para que ele retire as sanções para conseguir sobreviver de alguma forma. E se houver alguma força de oposição no Irã, elas levam o povo às ruas. Depois disso, claro, ninguém pode prever o que vai acontecer. E algo como um Majdanovich acontece por lá. E alguém vai ajudar o Irã? Boa pergunta. Não a Arábia Saudita, não os sunitas, com quem o Irã está em guerra, como se diz, não pela vida, mas até a morte. A Rússia, na sua própria guerra, dificilmente vai conseguir se envolver, digamos assim. Vai expressar alguma coisa, vai à Organização das Nações Unidas, vai fazer algum discurso, mas não vai passar disso. Então, acredito que a China não vai se envolver, pois não teria motivos para isso. Ainda mais porque os Estados Unidos dizem: vamos vender petróleo para vocês também a bons preços, então saiam do Irã. Ainda mais porque a economia da China está em uma situação muito difícil. Na verdade, eles buscam agora se reconciliar com os Estados Unidos da América e uma boa forma seria dizer: por favor, compraremos petróleo de vocês. E rapidamente, por assim dizer, o desequilíbrio começará a diminuir. Trump vai gostar disso. Ou seja, muitas coisas positivas vão acontecer por causa disso. Quem mais existe no mundo? Europa? Eles certamente vão resmungar algo sobre direitos humanos, mas eles não têm soldados nem armas. Eles podem ter enviado para algum lugar, mas não estão lá. Eles têm capacetes azuis, podem colocar em garotas lésbicas e mandá-las para algum lugar meio nuas. E a Geórgia não vai ajudar. É pequena demais e, na verdade, já está sob o domínio da Rússia. Então só reclama. A Turquia talvez não seja inimiga do Irã. Não é bem inimiga, mas também não é amiga, é mais uma rival. A Turquia acabou de tomar a Síria do Irã. Então não existe esse grande amor entre eles. Quem sobrou? Os Houthis, que podem começar a atirar em navios comerciais e em Israel, mas eles serão rapidamente detidos pela Marinha dos Estados Unidos da América. No Iraque, há unidades desses combatentes iranianos. Eles podem começar a bombardear as bases militares dos Estados Unidos da América que estão no Iraque. Então, os Estados Unidos da América vão se envolver nesse conflito e nenhuma potência mundial significativa vai se juntar ao Irã. Acho que 1 ou 2 mísseis que consigam atingir Israel vão satisfazer as exigências dos falcões iranianos feridos em seu orgulho, que existem por lá. E eles vão começar a reler as condições propostas por Trump para estabelecer a paz entre os filhos de Abraão com Sara e os filhos de Abraão com Agar. Só um instante. Os iranianos persas não têm nada a ver com isso. Desculpe, esses realmente não têm nada a ver. São aqueles da Arábia Saudita, da Jordânia, por aí, mas esses aqui realmente não. Israel lançou o que chama de ataque preventivo contra instalações nucleares do Irã e outros alvos militares. Nós atingimos o coração do programa iraniano de enriquecimento de urânio. Nós atingimos o coração do programa iraniano de desenvolvimento de armas nucleares. A sexta rodada das negociações nucleares entre os Estados Unidos da América e o Irã estava marcada para domingo. Como o presidente Trump queria evitar um conflito, os Estados Unidos da América não participaram desses ataques. O presidente do Irã respondeu dizendo que o nível de força e as ações do país farão com que Israel se arrependa do que fez hoje. Israel ataca o Irã, instalações nucleares iranianas e fábricas de mísseis balísticos foram atingidas,
altos comandantes iranianos morreram. Israel chama isso de Operação Leão Ascendente, que o primeiro-ministro Netanyahu descreveu como um momento decisivo na história de Israel. O Irã ficou impotente, pois enquanto os mísseis israelenses sobrevoavam o país, agentes do Mossad realizavam eliminações secretas de altos militares iranianos. Israel também construiu bases de drones dentro do Irã, que foram ativadas durante essa operação, de forma semelhante à Operação Teia de Aranha da Ucrânia. Os drones dessas bases foram acionados antes do início do ataque israelense e destruíram todo o sistema de defesa aérea do Irã. Permita-me repetir, eles destruíram todo o sistema de defesa aérea iraniano. É exatamente por isso que 12 horas após o início da operação, os caças israelenses ainda voam impunemente no céu do Irã. E o futuro, bem, ele virá, tenho quase certeza disso. Mas como será isso, eu não posso dizer a vocês. E eu não sei, parece que ninguém pode dizer. Até logo. Obrigado, senhoras e senhores, por assistirem e ouvirem.